Boa noite. Meu nome é Daniel dos Apóstolos. O meu apóstolo é de Registro de Nascimento, é meu sobrenome. Eu não sou apóstolo de Cristo, não sou nada disso, não tem a ver com ministério cristão, nada a ver com isso. Simplesmente é meu sobrenome, o nome do meu pai leva ao apóstolo, por direito, meu vem com o apóstolo também. Até dou graças a Deus por ter um erro de, de ortografia. O apóstolo meu, ele não tem um acento no O, e ele é apóstolo, depois tu, luz, depois do T é U, que tá errado. Então, melhor ainda, não tem nem como falar que, apóstolo, não. Mas tem uns que acham ainda, você é apóstolo? Não, não sou apóstolo. É, eu queria contar um pouco sobre a minha conversão, sobre a minha caminhada até aqui, né, que Deus tem me concedido de estar chegando aqui. E eu tive há 10 meses atrás um AVC isquêmico, me deixou ainda um pouquinho de sequelas, eu estou fazendo fisioterapia ainda. Ainda não tenho pleno movimento do braço, da mão direita, que é a mão que eu esquerdo, que eu usava mais para trabalhar. E também ainda ando mancando bastante ainda, mas já ando sem muleta, graças a Deus. E assim vou melhorando aos pouquinhos, dá pra ir. E louvado seja Deus, independente se eu ficar bom ou não ficar bom, isso para mim pouco importa, porque o que importa é o que Deus já fez por mim, já fez na minha vida. Ele entregou o Filho dele, Jesus Cristo, para que eu pudesse ser salvo, é, porque a Bíblia fala que quando a gente crê em Cristo Jesus, a gente tem a vida eterna. A gente já passou da morte para a vida, e eu creio, porque a fé que é depositada no Senhor Jesus Cristo. Essa fé nos dá a salvação, sendo que essa fé não vem de nós mesmos. Deus é quem injeta ela na gente. Então, se você crê em Jesus Cristo, você tem a fé, você tem a salvação. E vou tentar simplificar, abreviar tudo. Tem coisas que eu acho que nem convém estar falando para vocês, mas eu vou só para relatar assim mais para tentar entender. O que acontece? Eu fui nascido meu pai, quando eu nasci, meu pai era católico. eh, eu nem lembro muito bem essa época de católico. Eu lembro eu criança da coisa com a coisa do catecismo, mas vagamente. E meu pai, com 4 anos, ele foi para protestante, igreja protestante, foi para denominação. Eu não, nem ia falar não, mas muita gente conhece, sabe qual é a CCB, a Congregação Cristã no Brasil, que infelizmente as pessoas que estão lá ficam escravas daquele local. É, não dá para perceber muito assim a sutileza que ela traz na incredulidade, na incredulidade que ela tem na pessoa de Jesus, porque é muito sutil, é algo que a pessoa, quando está envolvida, está dentro, está no meio, ela não percebe. Mas lá é um lugar de heresia, fala simplesmente que a salvação você tem que manter. Se você, o bordão muito comum de lá é que se você for firme e fiel, será salvo. Ou seja, impossível um homem ser firme e fiel. Mas vamos esquecer esse ponto aí de lado. Eu, assim, desde criança me conhecia como cristão, como um servo de Deus. E na minha adolescência me desviei, comecei a namorar tal, e comecei a tomar um caminho diferente da minha vida. Até que conheci minha esposa era católica, eu evangelizei ela, só que não evangelizei Cristo somente. Evangelizei Cristo mais uns quilinhos de veneno, um veneno à parte, um fermento a mais, porque quando a gente está preso num sistema denominacional, a gente automaticamente a gente vai falar de Cristo e vai falar da denominação. A gente vai pegar Cristo
mas há aquela seita que a gente está envolvida. Porque muita gente fala assim, mas seita é sim, qualquer denominação é seita, porque é divisão, é antibíblico. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele fala lá lá em é, Gálatas, que estava tendo já dissensão, e ele fala em Coríntios que, havendo porventura está dividindo, dizendo: um eu sou de Paulo, eu de Apolo, porventura está Cristo dividido, porventura não sou vós todos insensatos, não sou todos carnais. Quer dizer, a gente entende que a divisão não é de Deus, é uma coisa que Deus não concedeu. Tem muita gente, tem até um amigo meu que fala, não, eu acredito que essas diversificações de denominações são para que nós consigamos ter, porque um gosta de um culto de um jeito, outro gosta de outro. Eu falei, não, meu amigo, porque a palavra de Deus já condena isso. E outra coisa, o culto não é para nós. Muitas vezes a gente fala, eu não gostei, o culto é chato. O culto você não tem que realmente gostar. Entenda que o culto que você presta é para Deus, é para Cristo, é para louvar. Você está agradecendo a Deus pelo que ele fez, por ele ter entregado o filho dele para você. Você faz o que os pontos doutrinos da igreja estão na Bíblia, que no primeiro dia da semana é o partir o pão, ou seja, a ceia, é, louvar a Cristo, as reuniões de louvores, de oração e do partir o pão. Então a gente sabe que é isso, e que a gente louva a Deus. A gente não usa instrumentos, nada, banda, nada disso, porque não vem dizendo ali, não esquece o rito mosaico, esquece as coisas do Antigo Testamento, esquece as coisas judaicas. Mas, retomando novamente, então, daqui a pouco eu estou começando a falar outra coisa. Mas voltando novamente, então eu comecei a evangelizar ela, e ela pegou e se converteu, tal, batizou. E eu achava antigamente que ela realmente precisava se batizar. Ela já tinha sido batizada na Igreja Católica e novamente teve que ser batizada na denominação, na congregação. E ela se batizou para poder. A gente casou para ela poder se batizar, coisa também que está errado. Uma pessoa não precisa se casar para se batizar. Muitos vão falar assim: mas como assim não precisa? Não precisa. É assim você falar que primeiro você tem que fazer algo para ser salvo. Muitas vezes falam que o batismo tem participação na salvação. Não, mas para você poder se casar, você pode se batizar, você tem que ser casado. Se não for casado, você não pode. Eles ligam muito o batismo à salvação, e ligam muito o batismo a, a, a assim, como se diz, a comunhão com o Pai, entendeu? E não é. A comunhão é a mesa, estar em comunhão da mesa do Senhor, a ceia. Assim é a comunhão. E quando a gente entende que essa comunhão que a gente deve ter, porque você vê quando, eu acho que é Felipe ou Tiago, não lembro, tem que estar com aquele eunuco no caminho, está em Atos isso, no começo de Atos. Aí ele pega e, e pergunta para ele o que ele precisava, o que impedia, se tinha alguma coisa que impedia ele de ser batizado, que ele tinha água. Ou seja, é para deixar bem claro que não tem nada que te impeça de ser batizado, até porque o batismo não dá salvação, não traz salvação. O batismo é uma introdução da pessoa no cristianismo. Automaticamente você professa que você é cristão. Você agora é uma nova pessoa porque você agora está declarando cristão. Não é que você vai agora receber vida nova, porque tem muitos que podem ser batizados e nunca terem crido em Cristo Jesus como seu Salvador. Mas, continuando novamente,
Então, após tudo isso, eu peguei, casei com a gente casou, ela se batizou, aí ela servindo a Deus, eu não voltei para a presença, assim, não voltei a servir a Deus, denominação, e foi passando. A gente já tinha um filho já, desculpa de não ter falado, hoje meu filho tem 16 anos, e aí, quando meu filho tinha 6 anos, a gente teve mais uma filha, e quando a Esther, né, que é o Davi e a Esther, quando a Esther nasceu, eu já comecei a ir, de voltar a ir congregar, tal, mas nunca me estabilizei novamente, e nesse momento foi onde eu me envolvi com drogas, é, e depois, assim, mas eu sempre tentava fazer bem escondido, buscava minha droga e não assim, não falava pra ninguém. E nessa época eu fui numa fela próximo da onde eu moro e comprei, coloquei no bolso, não usava na rua, assim, em qualquer lugar, e tô vindo pra casa. E aí, quando tô saindo assim da favela, encontrei com um rapaz que ele também tava usando droga, só que ele tava sem camisa, chinelo, todo arrumado, tava vindo do trabalho. E ele chegou, irmão, a gente tem que voltar a servir a Deus, né? Eu falei, a gente tem que voltar a servir a Deus, a gente tem que procurar servir a Deus, salvar nossas almas. Ele, não, a gente tem que voltar a servir a Deus porque a gente já foi salvo. Eu falei, não, pô, se for salvo, assim, pô, nem preciso servir a Deus. Ele, então teu amor é falso. Pô, hã? Ele porque se se Deus já te deu a salvação, você não vai mais fazer nada, você não vai querer mais servir a Ele. Aí eu fiquei meio sem palavras. E aquilo mexeu comigo, fiquei com na cabeça. É, era uma sexta-feira, eu comecei a beber cerveja e tal, a usar droga e tal, e tranquilo, daqui a pouco aquilo foi martelando, vim pra casa, cheguei em casa meio, e já, minha mulher na época não sabia que eu usava droga, achava que eu tava só bêbado, peguei a Bíblia e comecei a ler, e é salvação por graça pra cá, e salvação mediante obras pra lá. Aí, passado bastante tempo, não sei se foi uns 5 anos, se foi uns 4, não lembro quanto tempo, mas eu, lendo a palavra de Deus, me veio do nada um estalo, assim. Eu estava lendo Timóteo e Paulo falando naquela carta, fazendo essas coisas, meu filho Timóteo, te salvará a ti mesmo e aqueles que te escutam. Opa, tem uma coisa errada aqui. Eu falei, como assim? Perseverando nessas coisas, te salvará a ti mesmo e aqueles que te escutam. E eu pensei, tem alguma coisa que está errada, que não me soa bem. Voltei e comecei a ler lá do começo. E comecei a ler, e eu comecei a entender que ali Paulo falava com Timóteo, eram instruções para Timóteo assumir um grau de responsabilidade, de ministério na obra de Deus. E ele está falando para Timóteo ficar a salvo das falsas doutrinas, dos falsos mestres. E a partir daquele momento, eu falei: a salvação por graça é por fé. E eu não cogitei mais a possibilidade de poder perder, porque eu já tinha lido umas, sei lá, 500 vezes Romanos 8, João 10, sabe? Que dá garantia de que ninguém pode nos arrebatar da mão de Deus, que ninguém pode nos separar do amor de Deus. E foi a hora que eu falei, cara, vou voltar para a igreja agora. E ainda eu tinha noção de igreja como sendo um templo assim, físico, de se reunir para louvar a Deus. E comecei aí, todo fervoroso, comprei mais terno para mim, olha, e tal. Aí comecei a ir para a igreja, voltei a estudar música, entendeu? Porque quando eu era adolescente, eu estudava música para tocar violino, comprei outro violino para mim e comecei, sabe, todo empolgado, tal. E comecei eu falando com os irmãos na igreja, falando
do amor de Deus, né? Do amor de Cristo por nós. Não, salvação é por graça, mas você tem que fazer por merecer. Irmão, mas isso é graça, não faz sentido. Aí o Gumit fala, teve um irmão que chegou conversando com ele, falando com ele, a gente não estava na obra da igreja, lá numa obra mesmo, reforma, ajustando as coisas. Ele chegou e falou, não, se fosse assim, seria muito fácil, eu não precisava servir a Deus, não precisava deixar tudo que eu fazia. E me lembrou muito a minha resposta que eu dei. E eu peguei e falei, irmão, se você acha que você não precisa fazer, não precisaria deixar as coisas, é porque teu amor é falso. É porque o seu sentimento por Deus é esse. Olha, Senhor, eu faço uma coisa para você, eu vou te servir e o Senhor me salva. Ou seja, você está tentando fazer barganha com Deus. Automaticamente você está dizendo que você está sacrificando tudo que você gosta de fazer para obter a salvação. E isso não é o Evangelho. Isso não é o que Deus fala, porque ele diz bem claro que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não tem como se salvar porque eu fiz isso, ou porque eu fiz aquilo, ou porque eu deixei de fazer isso, ou deixei de fazer aquilo. Eu sou salvo pela fé em Jesus Cristo. E quando a gente entende isso, a gente recebe realmente um presente mágico. Mas continuando, e foi passando o tempo, e os irmãos já me olhavam de cara estranha, porque todo tempo, quando eu pegava, falava uma coisa com os irmãos, chegava, falava com outro, falava. Então os irmãos já me olhavam de cara meia virada, até que um dia um irmão que era o cooperador lá onde era minha comum, ele levantou e veio pregar Romanos 8. E tá, Romanos 8, poxa, não tem como você falar assim. Agora eu falei assim, pô, ele vai chegar e vai falar da certeza da salvação. Aí, pega e fala que nem principado, nem potestades, nem coisa alguma, nem o porvir, nem coisa presente nenhuma, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu falei, amém. E daqui a pouco ele foi falando, foi dando aquela certeza, e eu, poxa, tudo feliz. Ele daqui a pouco, então não vamos procurar andar de jeito certo, mandar assim, para que não venhamos a perder essa salvação, porque nós podemos perder. Como assim? Assim, ele começou, tudo que ele falou, ele começou a contradizer, a dizer que a salvação, se você não fizesse alguma coisa, que a gente poderia perder aquela certeza. Eu falei, não, quase gritei dentro, não, para de falar isso, você tá falando besteira. E assim, o dia eu falei, é o pingo da água, não dá mais para mim. Então, quando eu saí de lá, eu comecei, já estava já assistindo os vídeos do irmão Mário, e eu no começo assisti o vídeo do irmão Mário, comecei a gostar bastante, até que um dia eu também ouvi o irmão Mário falando da congregação. E eu fiquei com raiva, eu praticamente nascido dentro daquela denominação, aquela seita, e eu falei, não, pô, cara, pô, escroto, eu sei que eu falo mal sabe? E falei, não vou mais assistir e tal, mas aí ainda assisti, assim, mais ou menos, de olho virado. Até que um dia ele tava pregando, tava falando sobre uma religião muçulmana, dos muçulmanos, que um muçulmano perguntou para ele o que ele achava, não sei, mais ou menos isso. E aí ele pega e fala assim, e se você tá com raiva, e agora assim, acrescente homicida, porque você deve estar com vontade de matar. Eu falei, é verdade. O Mumário é verdade, ele não tá falando mal de Deus, não tá falando mal de Jesus, ele tá falando mal de uma denominação criada por homens. A congregação, no caso, 1910, tem, poxa, menos que 150 anos. Eu falei, não, tá. E eu peguei e falei, eu não vou começar
a me dedicar, a querer entender mais. E comecei a ver os vídeos e comecei a me aprofundar nas coisas de Deus, porque a minha esposa, até hoje, ela não suporta ouvir a voz do Mário. Mas aí eu pergunto para ela, ela escuta muito rádios de denominações, e eu falo para ela, você escuta o dia todo um monte de homens falando besteira, falando em dízimo, falando em dinheiro, falando em milagres miraculosos, mas você não sabe que é tudo, sabe, não convém, não é de Deus essas coisas. E o irmão Mário, o que ele está falando, se for fora da Bíblia, da palavra de Deus, eu paro de assistir. Você, Daniel, isso que ele está falando não provém. Eu até paro de assistir. Aí ela acabou ficando quieta, sabe? E a pessoa não tem que entrar em discussão. Eu só tento não ouvir os vídeos na presença dela, essas coisas, para não arrumar uma briga dentro de casa. Mas recapitulando, senão eu acabo não contando a história. E nisso eu fui e mandei um vídeo pro irmão Mário. Eu mandei um e-mail pro irmão Mário. E ele pegou e eu peguei contando essa parte do começo da história, tal. E perguntei, pedi a ele se o endereço, se tinha alguma assembleia perto aqui. E eu moro em Baratiba, já quase chegando em Campo Grande, graças a Deus tem muito em Campo Grande. E ele me passou, eu comecei a ir, eu fui 3 ou 4 vezes, aí entrou o recesso da pandemia. E nesse muito tempo aí eu parei de ir na outra denominação, na congregação, e a minha esposa começou eu e ela brigar muito, ela, tal, só porque lê Bíblia, tal, e começou toda um impasse entre eu e ela. E assim, eu cheguei a um momento que eu já estava meio saturado de mulher falando no meu ouvido. E eu não me atentei a uma coisa, que a palavra de Deus fala, que é pra gente não deixar a nossa mulher. E eu me separei da minha mulher e decidi morar. Agora eu vou ser um servo de Deus, vou morar sozinho, vou seguir minha vida em frente. E fui tentar lutar contra a carne e perdi feio. E até hoje em dia muitos jogam na minha cara, vão jogar, acho que até pro resto da minha vida isso vai servir como um balde de água fria para dar aquela mochada na carne, mas é bom. E assim, eu saí e comecei, não falei que não ia ter mulher, não ia ter mulher, ia me portar bem, e não demorou muito, eu já tropecei. E depois de novo. E daqui a pouco eu estava pior do que quando eu tinha começado, a minha fé realmente começou. Eu estava num estado, só que o tempo todo, às vezes eu me sentia mal. Eu estava na festa com os amigos, com os outros, assim, e do nada eu murchava. Eu chegava em casa, batia um desespero, começava a chorar. E eu sabia que era o Espírito Santo de Deus que estava ali me incomodando, que era para mim voltar para a presença do Senhor. E, mas eu não tinha força para tomar a iniciativa de estar de volta na presença do Pai. Eu sabia que eu não perdia a minha salvação. E assim, dois meses antes de ter o AVC, eu vim conversando com um amigo meu e falei com ele, poxa, eu tenho medo que pode vir acontecer comigo e tal, por eu estar andando na presença do Senhor desse jeito, tal, assim. Ele também é desviado de denominação, ele falou, a gente tem que voltar para salvar nossas almas. Eu falei, não, amigo, temos que voltar para a presença do Senhor, porque Ele nos salvou, Ele entregou o Filho dele, Jesus, para que todos nós que cremos nele, se crermos verdadeiramente, sejamos salvos. A salvação por graça, expliquei a ele tudo. Aí ele ficou meio assim, mas aí eu fui explicar ele, não, mas poxa, se tu morrer assim, aí eu peguei e falei aquela parte de 1 Coríntios 5. Eis que entre vós há fornicação tal, que nem entre gentis há. Eis que possuíste a mulher do seu pai. Aí, assim,
E Paulo pega e decreta para ele que ele deveria ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para a destruição do corpo, mas que o espírito fosse salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, porque aquele irmão, eu falo irmão, porque aquele irmão cria em Cristo como Salvador. E quando Paulo falou isso para tirar ele do meio, cortar ele da comunhão com a igreja, aquilo ali não estava decretando que ele ia para o inferno, não. Aquilo era o pecado para a morte. Como muitos acham na denominação que eu vi, que pecado para a morte é aquele que já era. Você não tem direito, você. Igual, é um pecado que você acabou. Você blasfemar, você fizer isso, você fizer aquilo outro, se você morreu em adultério, se, sabe? É a mesma coisa de um jogo de roleta russa, entendeu? Tá com uma arma, com os 5 lugares do tambor, uma arma um tambor com 6 balas, para 6 balas e tendo 5, porque é só mostrando que você tem. É absurdo isso. Na verdade, podemos dizer que está com as 6 balas e torcendo para uma picotar. Mas quando a gente entende realmente a salvação, a gente sabe que a gente está errado, mas sabe que a gente não perde. E todo tempo eu me sentia mal, eu clamava ao Senhor, aí chegava em casa, orava, mas sei lá, não conseguia ter aquele vínculo, porque a gente perde a comunhão com o Senhor. Mas eu sabia que mesmo sem a comunhão, o Senhor estava me ouvindo. E assim, certo dia, eu depois tinha passado carnaval, me esbaldei no carnaval. O carnaval, fevereiro do ano passado, foi o meu último carnaval. E assim, tinha acabado de me esbaldar de uma maneira muito grande. E eu tinha passado, já estava passando por alguns problemas que aconteceram, jurídicos, que não vem ao caso. Eu acho que eu não preciso estar dando certas explicações, mas realmente não convém, porque foi uma coisa que mexeu comigo. Eu confiei numa pessoa e a pessoa me fez uma traição, uma ajudaria comigo, foi muito grande. E ela não recebeu perdão ainda porque ela não me ligou e me pediu perdão, desculpa, somente por isso, porque eu entendo hoje que eu devo perdoar ela, que eu já perdoei ela, porque o Senhor já me perdoou. Eu não perdoei ela para receber perdão, eu perdoei ela porque Deus me perdoou. E assim que as coisas de Deus são, você perdoa porque você é perdoado, não para ser perdoado. E quando eu tive o AVC e tal, aí eu acordei, tinha vindo para casa da minha mãe, peguei uma pneumonia, estava me curando da pneumonia. E no segundo dia de remédio, eu estava totalmente bom, tinha parado de tossir tudo. O antibiótico que eu estava tomando era bem forte, eram 2 doses, uma dose 11 da manhã e uma 11 da noite. Tomei essa dose 11 da noite e fui dormir. E acordei no outro dia, eu vi minha mãe saindo para trabalhar e tudo. Quando eu fui levantar da cama, eu não tinha força para levantar da cama. Estranho. Quando eu passo a mão no meu rosto, eu sinto a minha boca esquisita. Minha boca estava toda torta. Eu sentia que não, que eu tinha parte que eu não sentia. Eu fiz um pouco de força para dar uma olhada no meu corpo. Meu braço estava torto, torcido já, e eu já falei, eu tive um AVC. E naquele momento eu falei, bom, se o Senhor me manteve vivo, porque eu achava que o Senhor iria cortar o meu testemunho aqui na terra. E eu falei, se o Senhor me quer vivo, é para mim dar um bom testemunho agora na presença dele. E assim, eu peguei e falei, vamos ver o que vai dar e tá na mão de Deus. E comecei, fui médico e tal, blá, blá, blá. E estava na minha casa, tinha uma briga, uma contenda com meu pai, que até hoje a gente tem, de chegar com uma certo nível de conversação. E meu pai não sabe ouvir, ele sabe falar. E, bom, isso é assunto pai e filho. Mas aí teve essa briga e cheguei minha mãe me perguntou se podia ficar aqui e tal, que é perto, e minha esposa estava na base de profecias ainda da denominação, sendo que é 50%, é 50-50. Tinha
profecias que falavam que eu ia voltar, tinha profecias que falavam que eu não ia voltar, tinha profecias que falavam que eu ia voltar do quebrado, como sempre eles fazem profecia de que alguém vai voltar e alguém vai cuidar de alguém na cama, que foi o meu caso, que bateu certinho, olha. Nunca ouvi que, olha, ele vai voltar para sua casa. Geralmente, quando o marido sai, eles falam, fique em paz, Deus vai te trazer, vai trazer o seu marido de volta, tem que colocar numa cama, mas isso acontece sempre. E eu creio que Deus conservou meu casamento porque Deus quis. Teve irmãos que falou que ela era uma outra esposa, a gente ia até se separar, a gente já estava para assinar os documentos, e mais aconteceu que o Senhor não permitiu. E a gente, quando eu voltei para casa, eu não estava afim só de me recuperar, voltar para minha vida, e acabou. E aos poucos o Senhor foi mostrando que eu deveria ficar aqui, pedir perdão a ela, até porque eu errei em ter saído, apesar dela ser uma mulher que estava sendo uma goteira na minha cabeça, e até hoje é, mas quem é que não tem uma goteira na cabeça? Porque não tem como uma mulher ser perfeita 100%. A mulher ela é mais instável, ela é mais frágil. A gente deve realmente cuidar da mulher, deve cuidar da nossa costela que Deus deu pra gente. Não tentar fazer igual Adão e culpar a mulher, culpar Eva. Ser uma mulher que tu me deste, que me deu da fruta para que eu pudesse comer. Mas não, eu entendo que eu devo a, saber que eu tenho que cuidar dela. Ela é minha ajudadora e eu tenho a responsabilidade de cuidar dela e dos meus filhos. E assim, quando a gente entende que as coisas de Deus são perfeitas, a gente quer fazer a vontade de Deus. E assim, eu fui, liguei pro novo irmão que o meu marido tinha passado o contato, falei para ele, e liguei para ele. Eu falei, irmão, tudo bom? Irmão Rodinei, tudo bom? Como é que tá aí? Tá tendo reunião já, tal. Aí ele, tá sendo, sim. Aí fui, eu tava de muleta ainda, assim, comecei a andar. Aí cheguei lá, tal. Não ia pedir meu lugar à mesa ainda, até porque eu tava com aquela questão, eu já comentei que tava na justiça, da pessoa que sabe, eu confiei, ajudei, e eu queria ajudar e a pessoa inventou uma calúnia sobre mim. E ela, aí peguei, passou um tempo e assim que isso foi resolvido, eu pedi meu lugar à mesa. Graças a Deus, eu achei que ia demorar mais do que assim, porque Deus, eu acho que eu fui bem sincero, porque eu abri o jogo para os irmãos, falei sobre o meu passado todo, rasguei o livro, falei que eu estava com a causa na justiça, estava só esperando eu resolver isso para poder pedir meu lugar à mesa, comuniquei os irmãos sobre o que eu fazia no passado, que eu usava droga, comuniquei as coisas todas. E eu acho que eu não tenho nada assim que esconder dos meus irmãos. É igual minha esposa. Fala pros teus irmãos que você tá vendo. Faz assim, minha filha, beber não é pecado. Eu não devo me embriagar. É, quando eu entendo que Cristo andava com pecadores Jesus era chamado de quê? De comilão e beberrão de vinho, e andava pecador porque andava com publicanos e pecadores. Eu sei que quando eu vou passando na porta de um bar, ali não é um ambiente para um servo de Deus ficar parado de conversinha, porque vai ter má conversações, vai ter coisas que vão me remeter ao meu passado, mas acontece muitas vezes de eu passar e ter um amigo meu, ô Daniel, eu vou falar com ele, eu começo, como é que você tá, tal, eu começo, tô bem, graças a Deus, eu tô servindo a Deus agora, e começo a falar, e, com um copo de cerveja, bebo um copo, três, e o que, bastante, nada para ficar bêbado, mas o tempo todo falando de Cristo, e justamente, daqui a pouco, a própria pessoa acaba saindo e foi embora, mas por quê? O pregar ao evangelho em todo lugar. Eu tenho que pregar o evangelho. O Senhor
me escolheu para isso porque observa a obra que ele fez comigo, e muita gente chegava para mim igual, Daniel, ó, Deus te deu uma segunda chance. Aí eu, segunda chance de quê? Aí a pessoa, é para você poder se salvar. Não, não, Deus não me deu segunda chance para me salvar. Deu uma segunda chance para me dar um bom testemunho, e pá, e já começava. Aí a pessoa, daqui a pouco, igual minha esposa, os vizinhos não aguentam mais te ver, que estão correndo, ai, chato, igual minha irmã, eu e minha irmã, eu falo com a minha irmã, não tenho problema com ela, que tem um problema comigo. Ela chegou, Daniel, você tá louco? Querendo me internar. Ela e minha irmã sempre, ela e minha esposa, sempre se deram mal, tiveram uma birra, nunca se foram se dar bem. E agora, por final, acabaram fazendo amizade. Não, você não tem que obedecer, Daniel, não. É machismo isso. Você não tem que fazer certas coisas, você não tem que ser submissa a ele, não. Isso aí era coisa do passado. O apóstolo Paulo, não. Aí começa a querer, mas eu entrego na mão de Deus e continuando levando a vida como servo de Deus. E muitas vezes as pessoas olham na rua, julgam, mas realmente eu mereço ser julgado sim por essas coisas, porque é permissão de Deus. Eu fiz por onde receber julgamentos de criaturas que fazem coisas às vezes pior do que eu, mas nem por isso eu vou estar caindo de rosto de volta, porque Jesus, que não tinha nada que eles pudessem acusar ele, sofreu acusações, e nem por isso, que Jesus conhecia o coração de todo mundo ali, julgou a ninguém. A todo tempo ele ouviu calado, sofreu calado, recebeu toda a culpa de tudo que nós deveríamos ter pagado em cima daquela cruz ali para nos salvar. Então, a gente entende que a salvação em Cristo Jesus é isso. Eu já não estou mais vivo. Eu, Daniel, morri. Morri para o mundo e vivo agora para Cristo. Então você não peca mais, não. Se eu demole, eu peco. Se eu não vigiar, eu não peco. Se eu vacilar um pouquinho, eu peco. Porque eu estou ainda nesse corpo corruptível, aguardando, logo ansioso para receber o corpo incorruptível, o corpo que não vai ter mais pecado. Aí sim eu vou estar perfeito, aguardando a volta do Pai a qualquer momento. Porque como o apóstolo Paulo fala, e eu creio, que muito melhor é estar com Cristo Jesus. Muito melhor é estar com Jesus a qualquer momento. Se é pela morte, que também está ótimo, já vou estar na glória, eu creio que não vou estar dormindo, como muitos falam. Você morre e você vai descansar até não, porque você vê no Monte da Transfiguração Moisés e Elias com Jesus. Você entende que ele fala para o bandido na cruz que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, está mesmo para desfrutar, só que a diferença é que ainda não estaremos num corpo ressuscitado e um corpo incorruptível, mas já estaremos sem pecados e com Cristo. E também a gente consegue ver as grandezas de Deus. Bom, eu acho que basicamente é isso que eu tenho para falar sobre meu testemunho das coisas de Deus. O meu caminhar tem sido, parece assim, árduo, mas não. Comparado às coisas que Cristo sofreu, não é nada. Eu sei que eu não perco mais a minha salvação. Eu falo que eu não quero pecar, não meu eu interior, porque é Cristo quem me dá o meu eu interior, ele coloca o desejo de querer agora fazer a vontade dele, sabendo que eu tenho que fugir da aparência do mal e tenho que me abster das coisas que não convêm à carne, entendeu? Eu não posso entrar de novo em querer usar droga. Eu sou salvo, vou usar. Não, isso não convém. Eu sou salvo, então se eu ficar com aquela mulher aí, não tem nada a ver, não. Porque
automaticamente o meu eu interior ele não vai querer estar em pecado. Ele vai querer se manter puro, mas todo tempo sabendo que o pecado está à porta. O Satanás está à porta, né? Ele brama como um leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. E, então a gente tem que vigiar, mas não perde a salvação. Se você crê em Jesus, crê também que ele falou que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Então, a certeza disso é muito grande. Quando você tem certeza que Jesus Cristo não pode te arrebatar da mão, que ninguém pode te arrebatar na mão de Jesus Cristo, nem principado, nem potestade, nem o porvir, nem o presente. Observa, nem você mesmo pode se falar assim, vou parar de servir a Deus, eu não quero mais crer. É impossível. Você pode professar da boca para fora, mas a fé de dentro do seu coração, não tem como, é impossível. Ou seja, uma vez que você creu, é para sempre, a não ser que você só professou o crer em Cristo, que isso é triste. Mas basicamente é isso. Eu não vou dar muitos detalhes, porque envolve só a minha vida, envolveu a vida de outras pessoas, mas é isso. E espero que os irmãos entendam e as criaturas também entendam e possam virar meus irmãos em Cristo, entendam o que a graça de Deus faz, que nos transforma, e muitos vão entender, infelizmente outros não, mas é a vontade de Deus. Eu vou estar orando para que Deus faça a obra em todos. Deus pede que a gente ore por todos a todo tempo, tá bom? E fique em paz, e esse é